Até chegar na Europa, houve um processo de não caminhar mais só. Então Deus começou a me levar para alguns lugares, sim, e sempre muito sozinha. Sempre ou acompanhada por uma amiga. Deus começou a me levar para os interiores, os sertões alagoanos, onde fizemos um trabalho muito bom ali. Desenvolvemos trabalhos sociais, evangelísticos, pessoas que até hoje estão na fé. Louvo a Deus por isso. Mas eu comecei a sentir uma certa necessidade de ter alguém comigo. E nesse período que eu estava orando a Deus, me surgiu uma proposta para mim para Portugal. O pastor me ligou, falando da necessidade que tinha em Portugal. Ele falou que ele estava chegando em Portugal, recém-inaugurado um ministério, e ele está precisando de apoio. E como a gente não tinha bem um vínculo, mas através das minhas postagens nas minhas redes sociais, que na época era o Facebook, ele sentiu no coração de me convidar. E ele falou: ela tem algo que acende, que chama. E ele entrou em contato comigo, juntamente com sua esposa, me fez o convite. E ali meu coração ardeu. Ele começou a falar da necessidade do povo, como o povo estava. Me ardeu muito o coração e eu levei essa proposta até meu pastor. Já faleceu, era o pastor Elias, conhecido como pastor Elias, o construtor. E ele falou, olhou pra mim com os olhos cheios de lágrimas, chorando, e falou assim: eu sei do que Deus tem na sua vida, eu reconheço a tua chamada, mas no momento é não. E eu olhei pra ele e falei: pastor, por que não? O senhor não já reconhece a chamada de Deus na minha vida? O senhor não sabe que Deus me chamou pra isso? E ele falou: mas você só vai quando tiver 2 malas. Enquanto for só uma mala, eu não te autorizo. Eu não permito você ir, porque quando Deus fizer a obra, Ele vai fazer por completo. Ele não vai te levar sozinha, Ele vai te levar acompanhada. Não concordei muito, mas também não discordei. Eu olhei pra ele e disse: amém, pastor, vou te obedecer. Liguei pra esse pastor e falei: pastor, ainda não é o momento, não está na hora. Ele: amém, irmã, fique em paz. E eu fui fiel naquilo que o meu pastor falou: não é o momento. E eu me lembro que todas as vezes que Deus usava alguém pra falar comigo, eu compartilhava. E eu ouvi muitas palavras negativas. Talha, não é com você, eu acho que errou o alvo. E aquilo me entristeceu, porque eu sentia dentro do meu coração que Deus estava falando comigo, que aquela profecia realmente foi pra mim. E tinha uns que falavam: vai, Natália, Deus vai fazer, Deus vai cumprir. Tu é uma benção. Mas tinha aquele que falava assim, olhava assim pra mim, Deus vai acabar e falava: eu acho que ele errou, porque tu não tem costa quente. Eu ouvi muito isso. Você não é filha de pastor, você não é filho de alguém conhecido. E pra começar, você não tem ninguém crente na sua família. E aquilo me doía, mas eu sabia. Eu tinha convicção em quem falou comigo. Eu sempre falava: independente se eu tenho ou não, eu reconheço a voz do meu Deus. Se ele falou, passa 1 ano, 2, ele vai cumprir no tempo certo. Porque é aquilo, se tu falar algo pra mim, eu acredito desacreditando, porque tu é homem. Mas se Deus falar hoje pra mim que vai fazer determinada coisa na minha vida, eu creio piamente. Mesmo que a circunstância toda diga não, mas eu continuo crendo. Porque eu sei, eu reconheço, eu conheço a voz do meu Deus.